Pastor, I don't know everything that you said, Pastor, eu não entendi tudo que você falou, but I love you. mas eu amo o Senhor. Who's excited to be in church this morning? Quem está animado para estar na igreja aqui de manhã? Come on. I love when you guys get loud. Eu amo quando vocês começam a fazer barulho. I'm a loudspeaker. Yeah, come on. Woo! That's awesome. Isso é incrível. Your church makes me go, wow. A sua igreja faz eu ficar uau. The presence of God is so thick in this place. A presença do Senhor é muito real nesse lugar. During worship, I was overwhelmed. Durante o louvor eu estava impressionado. Tears in my eyes from the tinha presence of God. Lágrimas nos olhos por causa da presença do Senhor. Hey, you guys have an excellent worship team. Vocês têm um ótimo time de louvor. Can we give a hand for the worship team? Podemos dar palmas para o time da equipe de louvor. So my wife and I are 24 years old. Então eu e minha esposa nós temos 24 anos de idade. So we're pretty young doing ministry, like your pastor was saying. Então nós somos bem jovens no ministério, assim como o seu pastor estava falando. But like he was also saying, it's never too late to get started. Mas assim como ele estava falando, não é tarde demais para você começar. So if you're here and you're a little older than I am, Então se você está aqui, você é um pouco mais velho do que eu sou. but God has put a dream in your heart, Mas Deus colocou um sonho no seu coração. it's not too late to get started. Não é tarde para você começar ainda. It's just answering the call. Apenas responda ao chamado. So my wife and I are youth pastors Então eu e minha esposa nós somos pastores de jovem in Phoenix, Arizona. em Arizona, em Phoenix, numa cidade do Arizona. It's hot, E é quente, like really hot. como realmente quente. E é mesmo, eu estava conversando com eles no carro, é bem quente. About 40 degrees more É tipo uns 40 graus de temperatura. than it is here right now. Tipo 40 graus Fahrenheit do que tá aqui agora. Tipo So- 40 graus. And so we're living in the desert. Então eles estão tipo vivendo no deserto. I also run a business with my grandfather. Ele também tem um negócio com o avô dele. He is 70, Ele tem lá seus 70 anos. so there's a big age gap there. Então tem uma grande diferença de idade. So we argue a little bit, Então às vezes a gente discute bastante. but I love him. Mas eu amo ele. So today, I want to share a little bit about my testimony. Então hoje eu quero compartilhar um pouco do meu testemunho. The Bible says that faith resides on the ark of your testimony. Porque a Bíblia diz que a fé está suportada debaixo do seu testemunho. Meaning that when you share what Jesus has done in your life Isso significa que quando você compartilha aquilo que Jesus fez na sua vida, with other people that have struggled in the same ways you have, com outras pessoas que estão tendo as mesmas dificuldades que você já teve, that it will increase their faith. isso vai ser algo que vai fortalecer a fé deles. That we'll see people who don't know Jesus Quando você fala com pessoas que não conhecem a Jesus, come to know Jesus. você fala, venha e conheça Jesus. So be proud of your testimony. Então tenha orgulho do seu testemunho. This faith comes by hearing, A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir and hearing the good news about Christ. e ouvir as boas notícias sobre Jesus. Come on, how many know that Christ is good news? Quem aqui sabe que Jesus significa boas The notícias? gospel is good news. O evangelho são boas notícias. Today I want to increase your faith Hoje eu quero aumentar a sua fé, by sharing a little bit about my testimony compartilhando um pouco daquilo que é o meu testemunho and then giving you the word. e The word. e apresentar para vocês as palavras das escrituras, a Bíblia. Simple. Simples. So I grew up in church. Então eu cresci na igreja. I was bullied when I was younger Eu sofri bullying quando eu era mais jovem, because I was chubby. porque eu era gordinho. And church was kind of my like home away from home, escape from school. E a igreja se tornou esse lugar onde eu fugia da escola. I loved going to church my entire life. Eu sempre amei muito ir para a igreja. And I Meu felt refúgio. I felt the calling of God on my life when I was 12 years old. E eu escutei esse chamado da parte de Deus quando eu tinha 12 anos de idade. I remember being at a youth camp Eu me lembro de estar num acampamento de jovens and the pastor had a door on the stage. e o pastor tinha uma porta que estava no púlpito. And he said, if you want to chase God's calling for your life with all you have, E ele disse que se você quiser ir atrás desse chamado de Deus com tudo que você tem, get up and walk through this door.
Você se levante e passe por essa porta. Well, I didn't walk. E eu não fui lá. I ran. Eu corri. And I spent my high school years in church. E eu passei todos os anos do meu colegial na igreja. But I still struggled with the same things that teenagers struggle with. Mas mesmo estando na igreja, eu continuava tendo as mesmas dificuldades que todos os jovens têm. And after high school, I went to Bible college E depois que eu me formei na escola, eu fui para uma escola de teologia, to study theology. para estudar teologia. Now, I'm going to be really vulnerable with you guys. E agora eu quero me expor bastante para vocês, gente. I got kicked out. Eu fui expulso. I broke the rules and they kicked me out of there. Eu quebrei as regras da escola e eu fui expulso de lá. So I stand before you today as a pastor, Então eu estou aqui diante de vocês hoje como um pastor. but I got kicked out of Bible college. Mas eu fui expulso da escola de teologia. See, the world would typically count you out for your mistakes, Então, normalmente, você vê que o mundo ele vai ficar te julgando pelos seus erros. but God's plan for your life is always redemption, Mas o plano de Deus para sua vida sempre é redenção. and He always has more for you. E Ele sempre tem mais para você. So after I got kicked out of Bible college, Então, depois que eu fui expulso da escola de teologia, I really struggled with the idea that my calling was real. eu estava tendo dificuldades de pensar que o meu chamado era real. I thought, well, if I got kicked out of Bible college, how could I ever be a pastor? Eu ficava pensando, se eu fui expulso da escola de teologia, como é que eu posso me tornar um pastor? And in my young mind, it caused a lot of confusion E na minha mente jovem, isso causava muita confusão. until I eventually walked away from God completely. Até que eu eventualmente me afastei totalmente de Deus. Now, that was about 5 years ago. E isso aconteceu há uns 5 anos atrás. And today, I am passionately serving God with everything that I have in me. E hoje eu estou apaixonadamente fazendo tudo aquilo que Deus tem me chamado para fazer. In 2 Corinthians 5:17, Em 2 Coríntios 5:17, it says, "Therefore, if anyone is in Christ, Jesus. he is a new creation. diz que se qualquer um que está em Cristo se torna uma nova criatura. The old has passed away. Behold, the new has come." Aquilo que é velho se passou e o novo está chegando. Has anyone been made new in Jesus today? Alguém aqui foi feito em novo em Come on. Jesus nessa manhã? See, every day that you wake up, you are a new creation in Christ. Eu quero que você perceba que a cada dia que passa, você se torna cada vez mais uma nova criatura em Cristo. The Bible says that His mercies are new every single morning. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. And though you might have sorrow in the night, E mesmo que você tenha tristeza pela noite, joy comes in the morning. a alegria vem pela Do we manhã. have some joy today? Are we joyful to be in the house of the Lord? Vocês estão alegres hoje de manhã? Vocês estão felizes de estar na casa do Senhor? Yes. And because Jesus died for all of your past, present, and future sins, Então, pelo fato de Jesus ter morrido pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro, our failure is always forgiven. todas as nossas falhas são sempre perdoadas. Therefore, every single day, we are a new creation in Christ Jesus. E é por isso que a cada novo dia nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. You speak Portuguese. Vocês falam português, I speak English. eu falo inglês. We don't understand each other Nós não conseguimos nos entender without help. sem alguma ajuda. Can I tell you that guilt is not God's language? Eu posso falar para vocês que a culpa não é uma linguagem de Deus. If you feel like God is talking to you in the form of guilt, Se você sente que Deus está falando com você em algo sobre culpa, that's not Him. isso não é Ele te culpando. God only has good words to say to you. Porque Deus só tem palavras boas para falar para você. God loves you. Porque Deus te ama, He cares about you. Ele se importa com você. His language is love, A linguagem dele é amor, not guilt. não culpa. See, and when I walked away from God, when I struggled with my calling, Então, quando eu saí da presença de Deus, quando eu estava na época da escola, the only thing guilt did was keep me away. a única coisa que a culpa fazia era continuar me afastando dele. The guilt that I felt in my mind did not bring me back to Jesus. A culpa que eu sentia na minha mente não era algo que me trazia de volta para Jesus, But it was perfect love that brought me back. mas foi o seu amor perfeito que me trouxe de volta. God is perfect love. Deus é o amor perfeito. And the Bible says that love casts out all fear. E a Bíblia diz que o amor afasta todo medo. So if you're here today and you're doubting your calling, Então, se você está aqui hoje e está duvidando do seu chamado, let perfect love cast out that fear.
Deixe que o amor perfeito afaste esse medo. See, when I was away from God, His arm was not too short for me. Então, enquanto eu estava afastado de Deus, os braços deles não estavam afastados de me puxar de volta. And He is no respecter of persons. He's no respecter of persons? Okay, I'll skip that one. I guess that was an English phrase. God doesn't play favorites. Sim. Deus não tem pessoas preferidas. So if He did it for me, Então, se Ele fez isso por mim, He'll do it for you. Ele vai fazer por você. I just want to thank my wife Eu quero Right agradecer there. a minha esposa agora. for saving me in that moment. She's truly my better half. Ela é realmente a minha melhor metade. In Jeremiah 29:11, Em Jeremias 29:11, it says, "For I know the plans I have for you," says the Lord. o Senhor diz que sabe quais são os planos que Ele tem para vocês. Plans to prosper you, Plano de fazer prosperar, not to harm you, não de te ferir, to give you a future and a hope. de te dar um futuro e uma esperança, Not to harm you. não de te prejudicar. That means the plans that God has for you are only good. Isso significa que todos os planos que o Senhor tem para vocês são bons. You have a good future and Vocês hope in têm- Christ. Um bom futuro e uma esperança em Cristo. And let me tell you something. Então, me deixe contar algo para vocês. God is fully aware that you're a human. Deus está totalmente consciente de que você é humano. He completely understands that we as humans face temptations. Ele entende completamente que nós, como humanos, enfrentamos tentações. That's why they're His plans. É por isso que Ele tem planos. That's why they're God's plans. É por isso que Ele planeja. The Bible says that man plans and God laughs. Oh, a Bíblia diz que o homem faz planos e Deus ri deles. Oh boy, have I lived that one. Oh, meu Deus, eu acho que eu devo entender melhor isso aí. Your sin and mistakes do not void the promises for your life. Isso significa que os seus pecados e os seus erros não conseguem anular aquilo que Deus tem planejado para sua vida. Because God is ready to forgive you immediately. Porque Deus está pronto para te perdoar imediatamente. So if you're taking notes today, Então, se você está anotando hoje, the title of this message o is título dessa mensagem More for Me. é Mais de Mim. I don't care what you have been through. Eu não sei por aquilo que você está passando. I don't care what you struggle with. Eu não sei quais são os seus problemas. God has more for you. Deus tem mais para você. Does anyone believe that God has more for you? Alguém aqui acredita que Deus tem mais para você? Does anyone believe that God has more for this city? Vocês acreditam que Deus tem mais para essa cidade? Does anyone believe that God has more for Brazil? Vocês acreditam que Deus tem mais para o Brasil? And I promise you that God has more for this world. E eu prometo para vocês que Deus tem mais para esse mundo. Amen. Amém? Let me ask you a question. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Have you ever been disappointed? Vocês alguma vez já ficaram desapontados? More so, have you ever been disappointed in yourself? Alguma vez vocês já ficaram decepcionados consigo mesmos? See, I've been disappointed by people, Então, eu já fui decepcionado por pessoas and it hurts. e isso machuca. But for me, disappointing myself hurts a little bit more. Mas quando eu me desaponto comigo mesmo, eu fico mais triste ainda. Because when I disappoint myself, Porque quando eu estou decepcionado comigo mesmo, it means that I acted differently than what I thought I would. significa que eu agi de um modo diferente do que eu pensei que eu mesmo agiria. So I'm disappointed because I thought that wasn't in me. That what I did. I'm disappointed because I thought that thing that I did wasn't in me. Like I sim. wouldn't do it. Eu fico decepcionado porque eu pensei que as coisas que eu faria não estavam em mim, não fazia parte do que eu faria. And we have to understand that we as humans E nós devemos entender que nós como pessoas are going to continue to disappoint ourselves until Jesus Christ finishes the good work that He started in you. vamos continuar nos decepcionando com nós mesmos até que Jesus termine de fazer a boa obra em nossas vidas. The Bible says that He who started a good work in you will see it through to completion. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai continuar até que ela esteja completa. So when it comes to my disappointments, Então, quando se trata sobre as minhas decepções, I have to refuse to let it turn into guilt and shame. eu tenho que me recusar a deixar que isso se torne culpa e vergonha.
Because when your disappointments turn into guilt and shame, Porque quando a sua decepção se torna vergonha ou culpa, it'll take you out of the fight. isso vai tirar você da luta. I say again, church, guilt is not God's language. E eu vou repetir, igreja, a culpa não é a linguagem de Deus. Please, for the sake of your calling, let your failure stop at disappointment and end with forgiveness. Para que você preserve o seu chamado, não dê ouvidos à culpa e comece a entender o que é o perdão. It's okay to be disappointed in yourself, Não tem problema você se decepcionar consigo mesmo, but don't let that turn into guilt. mas não deixe isso se tornar culpa, Jesus has already forgiven you. porque Jesus já te perdoou. Jesus loves you. Jesus te ama. You are called according to his purpose. Você é chamado segundo o seu propósito. See, guilt says that you're not worthy of God's forgiveness. Porque a culpa diz que você não é digno de receber o perdão de Deus. And God says this, E Deus diz isso. no one was worthy by their actions, not one. Ninguém é digno através das suas ações. Ninguém. But we are made solely worthy Mas a única coisa que nos torna dignos by the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. It was his sacrifice Foi o sacrifício dele that made us worthy. que nos torna dignos. The Bible says that Jesus is the mediator between God and man, A Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. meaning that Jesus goes to God directly and pleads our case. Significa que Jesus vai diante de Deus e começa a explicar a nossa situação para ele. Because Jesus understands the problems that we face. Porque Jesus entende os problemas que nós passamos. The Bible says that Jesus was tempted in every way we have been tempted, A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todos os modos em que nós também somos though tentados. he was without sin. Mas, apesar disso, ele continuou sem pecado. Your God understands you. O seu Deus entende você. Who likes to be understood? Quem gosta de ser entendido? When me and my wife fight, Quando eu e minha esposa brigamos, it's typically because one of us didn't understand the other one. normalmente é porque nós não conseguimos entender um ao outro. And God understands you. E Deus te entende. Isn't that amazing? Isso não é incrível? When I was in the darkest moments of my life, Quando eu estava nos momentos mais sombrios da minha vida, guilt is not what brought me freedom. a culpa não foi aquilo que me levou para a liberdade. Freedom came for me A liberdade veio para mim when I accepted God's grace for my life quando eu aceitei a graça de Deus pela minha vida by immediately going to his throne. e consegui ir imediatamente correr para o trono dele. When we make mistakes, Quando nós cometemos erros, we have been given the ability nós recebemos a habilidade to immediately go to God's throne. de correr imediatamente para a presença de Deus. Hebrews 4:14 through 16 Hebreus 4, do 14 ao 16, says this. diz o seguinte: Since then we have a great high priest, Jesus, who has passed through the heavens, assim como nós temos um sumo sacerdote que vai diante de Deus nos céus, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Jesus, ele recebe a nossa confissão, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, porque nós não temos um sumo sacerdote que não é capaz de entender as nossas fraquezas, but one who in every respect has been tempted as we are, mas nós temos um que foi tentado em todas as maneiras que nós também somos, yet without sin. mas ainda assim não pecou. Let us then, with confidence, Então sejamos confiantes, draw near to the throne of grace, nos aproximemos do trono de graça, that we may receive mercy and find grace and help in the time of need. para que nós possamos nos aproximar do trono num momento de necessidade. Next time you make a mistake, Da próxima vez que você cometer um erro, draw near to the throne of grace with confidence. se aproxime do trono de graça com confiança. You can be confident that your God has forgiven you, Você pode confiar que Deus tem perdão para te dar. and you don't have to live in the mistakes. E você não tem que continuar vivendo nesses erros. Guilt is no help to you. A culpa não vai ajudar você em nada. So if you're here and you're struggling with some of the mistakes of your past, Então, se você está aqui, você está tendo alguma dificuldade com os erros que você cometeu no passado, let grace help you today. deixe que a graça te ajude com isso. God and guilt are not synonymous. Deus e culpa não são sinônimos.
meaning there is no likeness between them whatsoever. Significa que não existe nenhuma semelhança entre eles. God is grace. Deus é graça. God is love. Deus é amor. God is kind. Deus é bom. And who the Son sets free is free indeed. E aquele que é liberto pelo Filho é verdadeiramente liberto. So be free this morning. Então seja livre essa manhã. Is anybody free this morning? Tem alguém aqui que é livre nessa manhã? Has anybody been set free from the pain of their past this morning? Tem alguém aqui que foi liberto da dor do seu passado aqui nesta manhã? Let's live in the freedom of Jesus. Let's live in the freedom of Jesus. Vamos viver na liberdade que Jesus nos dá. You are called according to his purpose. Você é chamado de acordo com o seu propósito. Church, today there is more for you. Existe mais para você hoje, igreja. Do we believe that this morning? Vocês conseguem acreditar nisso? That there is more for you? Que existe mais da parte de Deus para vocês? For a young person, Para uma pessoa jovem, and maybe for you, pode ser para vocês, getting older can be a troublesome thing. envelhecer pode ser algo meio problemático. Mostly because of the stuff that we worry about. Mostly? Mostly because of the stuff we worry about. Sim, provavelmente por causa das coisas que nós começamos a nos preocupar. And like, am I going to be successful? Como, será que eu vou conseguir algum sucesso? Am I going to be able to retire? Será que eu vou conseguir me aposentar? Am I going to be a good husband? Será que eu serei um bom marido? But see, being a Christian Mas entenda que quando você é um cristão, means that we get to continually look forward to days ahead. significa que nós vamos continuamente ficar pensando nos dias que virão. When I recognized the calling for my life, Quando eu reconheci o chamado que Deus tinha para minha vida, I no longer had the fear of getting older. eu comecei a perder esse medo de ficar mais velho. Because with Christ, we are always improving. Porque com Cristo nós estamos a cada dia melhorando. Today, Hoje, I am not who I'm going to be a year from now. eu não sou aquele que eu serei daqui a um ano. There is more for me, Porque existe mais para mim and there is more for you. e existe mais para vocês. If you choose to grow in Christ, Se você escolher crescer em Cristo, you will be better than you are right now, 1 year from now. você vai se tornar muito melhor do que você é hoje daqui a um ano. And when you're much older, E quando você se tornar muito mais velho, you'll be even closer to God then. você vai se tornar cada vez mais semelhante àquilo que Deus quer que você seja. You'll be more of the person he's called you to be then. Você vai se tornar cada vez mais a pessoa que Ele te chamou para ser. So have no fear of getting older, Então não tenha nenhum medo de envelhecer, because through his glory porque através da glória dele and through his love, e através do seu amor, he is taking us from grace to grace. Ele está nos levando de graça em graça. The areas you struggle with right now in this moment are not who you are. Os problemas que você está encarando hoje, nesse dia, nesse momento, não definem quem você é. Proverbs 24:16 says, "The godly may trip 7 times, but they will get up again." O Provérbios 24:16 diz que o justo pode cair 7 vezes, mas em todas elas ele vai levantar de novo. Other translations put it like this: Outras traduções dizem o seguinte: "The righteous fall 7 times, o justo pode cair 7 but they vezes, rise again." mas ele levanta-se de novo. Failure doesn't make you unrighteous. As suas falhas não tornam você um ímpio. You were made righteous through the sacrifice of Jesus. Você se torna um justo através do sacrifício de Jesus. That's it. E é isso. It's all about Jesus. É tudo sobre Jesus. So when were we qualified to serve? When were we qualified to serve God? Quando Serve, Quando nós estamos tentando a servir a Deus, the answer to that question is the same as the last one. a resposta da questão, será que eu tenho qualidades para servir a Deus? E a resposta para essa pergunta é a mesma da outra. We were qualified to serve when Jesus died on the cross and became Lord and Savior of our lives. Nós nos tornamos qualificados para servir a Deus por causa do sacrifício que Jesus fez pelas nossas vidas. I am not qualified to be up here speaking to you Eu não sou qualificado para estar aqui em cima falando com vocês by any of my actions, por causa das minhas ações, but I've been made qualified by the acceptance of Jesus Christ. mas eu me tornei capacitado de estar aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo. You all have been made qualified to do the work in this city Todos vocês foram capacitados para fazer o chamado de Deus nessa cidade by the love and acceptance of Jesus Christ. por causa do amor e do sacrifício de Jesus Cristo. So if our actions didn't make us righteous,
Então, se as nossas ações não nos tornam justos, why do we make ourselves feel so unworthy when we sin? porque nós sempre nos sentimos tão indignos quando nós estamos com essas situações. It didn't have anything to do with us in the first place. Não tem nada a ver com a gente para começar. We can always go to God. Nós sempre podemos ir para Jesus, para Deus. I want to show you a man in the Bible who didn't let his past get in the way of his future. Eu quero mostrar para vocês a história de um homem na Bíblia que não deixou com que o seu passado atrapalhasse seu futuro. We're going to read about the conversion of Paul. Nós vamos ler agora sobre a conversão de Paulo. Now, this is 22 verses. Então são 22 versículos. So I'm not going to read it. Então eu não vou ler um por um. I'm going to let him read it in the language you understand. Ele vai deixar com que eu leia em português para vocês entenderem. Ok, melhor. Atos 9, versículo 1. Até o 22. Ok. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam embudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, mas não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíam dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiam os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Woo! That was a lot of scripture. Foi bastante texto. I opened you this water. Yeah, oh, thank you. Yes. Last time I read this out loud, A última vez que eu li esse texto todo, my mouth got really dry. minha boca ficou bem seca. So I'm thankful for the water. Então, obrigado pela água. And so I opened him the water. É por isso que ele abriu água para mim. Thank you. So we understand what's going on in this story, right? Então, vocês conseguem entender o que está acontecendo nessa história, ok? Paul had his life radically changed by Jesus. Paulo teve a sua vida radicalmente mudada por Jesus. And I think that if we look at this story, E eu acho que quando nós olhamos para essa história, there's a few things that we could apply to our own lives. existem algumas coisas que nós podemos aplicar na nossa própria vida. The first thing A primeira coisa is that what the devil meant for evil,
que é aquilo que o diabo queria usar para fazer o mal, God will use for good. Deus vai usar para fazer o bem. See, Paul was on a journey to murder and arrest Christians. Entendam que Paulo estava em uma viagem para poder assassinar os cristãos. That's what he was on his way to do. É isso que ele estava se propondo a fazer. I don't know what you've done. Eu não sei aquilo que você fez. I don't know the things that you struggled with. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês têm. I don't even care if it's murder. E eu não estou me importando muito se é inclusive assassinato. God's grace is good enough for that. A graça de Deus é boa o suficiente para perdoar inclusive isso. Because of God's grace, Por causa da graça de Deus, our evil, our darkness nosso mal, nossas trevas can be used for good. podem ser usadas para fazer o bem. How's that? Como pode? Because Jesus saved our lives, right? Porque Jesus salvou nossas vidas, certo? Jesus changed us from who we are in the past, right? Jesus mudou quem nós éramos no passado, não foi isso? Your testimony is the greatest tool you have O seu testemunho é a maior ferramenta que você tem to reach people for Jesus, para que você possa alcançar pessoas para to Jesus. bring other people into the love and acceptance of Jesus Para Christ. que você possa trazer pessoas ao amor e à aceitação de Jesus Cristo. You're not alone in your sin, Você não está sozinho no seu pecado. meaning you're not the only person that faces those issues. Digo, isso não é. Isso significa que você não é a única pessoa que tem esse tipo de problema. For me, one of the biggest revelations in my life Uma das maiores revelações que eu tive na minha vida, that saved me from feeling bad about myself, que me salvou de continuar me sentindo mal com relação a mim mesmo, was talking with other people and learning that I'm not the only one that struggles with what I'm dealing with. foi falar e conversar com outras pessoas que me mostraram que eu não era o único que tinha aquele tipo de problema. Being in a church is such a great thing É uma ótima coisa você poder fazer parte de uma igreja, because you guys have a family of like-minded people porque você tem uma família de pessoas que pensam semelhante a você, who all have the same goal, que têm o mesmo objetivo que você, yet are struggling with some things. que também têm dificuldades com algumas coisas. So talk about it to each other. Então, conversem uns com os outros sobre isso. Encourage each other. Encorajem uns aos outros. Ecclesiastes says there is nothing new under the sun. Em Eclesiastes diz que não existe nada que esteja escondido que é feito debaixo do sol. And like that verse we read a little ways back, Então, assim como a gente leu alguns versículos agora há pouco, there is no new sin that Jesus wasn't tempted with. não existe nenhum pecado que não tentou a Jesus. We are not alone in the struggles that we face. Nós não estamos sozinhos nos problemas que nós temos. I stand here today to tell you that I do not have it all together. Eu estou aqui diante de vocês e quero dizer que eu ainda não consegui entender tudo que Deus quer. And I think my wife would confirm. E eu acho que a minha esposa pode confirmar isso. But when I fail, instead of disqualifying myself, Então, quando eu falho e começo a ficar pensando coisas ruins de mim mesmo, I look on the days ahead eu começo a criar esperança nos dias futuros. because I know that God has more for me. Porque eu sei que Deus tem mais para mim. Say this. Diga isso, repita comigo. Thank you, God, there is more for me. Obrigado, Deus, por ter mais para mim. Thank you, God, there is more for me. Obrigado, Deus, por ter mais para mim. Understand this. Entenda isso. Paul was on a dark journey. Paulo estava em uma jornada muito sombria. When he encountered Jesus, Quando ele encontra Jesus, he was on his way to kill people. ele está a caminho de matar pessoas. I promise you that whatever you're facing, E eu juro para você que qualquer coisa que você esteja vivendo agora, there is hope for you. existe esperança para There's você. more for you. Existe mais para você. Remember, that dark journey, Lembre-se que essa jornada sombria it was only a season of his life. foi apenas uma época da vida de Paulo. But with one word from God, Mas por causa de uma palavra de Deus, Paul's darkness as trevas de Paulo turned into destiny. se tornaram agora um destino. Your past, Seu passado, with one word from God, por causa de uma palavra de Deus, can turn into the greatest testimony you'll ever share. pode se tornar o maior testemunho que você vai compartilhar. And your life can go from darkness to destiny. E a sua vida pode mudar de trevas para um destino. Paul was literally blinded, Paulo estava literalmente cego, but by the end of the story, he could see again. mas no final da história ele começa a enxergar de novo. It's really interesting to me that God blinded Paul. É muito interessante para mim o fato de Deus ter cegado Paulo, You see, after Paul was blinded, porque depois que Paulo ficou cego, he was led by his hand. ele foi levado pela mão.
So, why did God blind Paul? E eu pergunto, por que que Deus cegou a Paulo? You have to understand something about Paul. Você tem que entender algo sobre Paulo. He was a very self-proficient man. Ele era um homem muito autossuficiente. He was incredibly smart. Ele era muito inteligente. He was well-versed in scripture. Ele conhecia muito das escrituras. He didn't need anybody's help. E ele não precisava da ajuda de ninguém. So why did God blind him? Então por que que ele foi cego? Foi cegado? God already knew he could use Paul's gifts. Deus já sabia que ele podia usar os dons de Paulo. But sometimes I think God knows Mas às vezes eu acho que Deus sabe that a loud voice from heaven que uma voz alta dos céus might not be enough to get our attention. pode não ser o suficiente para conseguir nossa atenção. The Bible says that his strength is made great in our weakness. A Bíblia diz que a força dele se mostra através da nossa fraqueza. So God had to take this strong man Então Deus tem que pegar esse homem forte and make him weak. e torná-lo fraco. Why? Por quê? God blinded Paul as a symbol of dependency. Deus cegou a Paulo para que isso se tornasse um símbolo de dependência. God wants it that on this journey Deus quer que ele esteja nessa jornada you would be fully dependent on him. se tornando totalmente dependente dele. God's entire agenda with our relationship with him Os planos que Deus tem no nosso relacionamento com ele is that we would have all our trust in him. é que nós tenhamos toda a nossa confiança nele, That we wouldn't be able to boast in ourselves, para que nós não estejamos nos exaltando em nós mesmos, that we wouldn't be able to boast about our knowledge, para que a gente não esteja se firmando no nosso conhecimento, but we would only be able to boast in Christ. mas que nós possamos apenas nos basear nele, em Cristo, That we would trust him completely. para que nós possamos confiar nele completamente. Let me ask you, Deixe-me te perguntar, are you blind to something in your life today? existe algo na sua vida que está te tornando cego hoje? Is there something going on in your life that you don't understand? Existe algo acontecendo na sua vida hoje que você não entende? You're searching, but you can't see the answer. Você está buscando e não consegue entender, achar a resposta. Can I tell you that God just wants you to trust him completely? Posso te dizer que Deus está apenas querendo que você confie nele completamente? You might not be able to figure the answer out on your own, Porque pode ser que você não seja capaz de entender a resposta but por God si knows the mesmo. answer. Mas Deus sabe a resposta. All you need to do is be fully dependent on him. Tudo que você precisa fazer é se tornar completamente dependente dele. Paul was led by the hand. We don't have to hold hands. Ok. Paul was led by the hand. Paulo foi levado pelas mãos. Let God grab your hand. Deixe que Deus segure a sua mão. The next thing I see in this story that we can apply to our lives is this. A próxima coisa que eu vejo nessa história que a gente pode aplicar nas nossas vidas é isso. Yesterday we had a translation issue with this word, so I'm just gonna make sure. You can be one of three things. So Você pode ser uma de três coisas. you can be blind, Você pode ser cego, you can be battling, você pode estar lutando, or you can be bound. ou você pode estar amarrado. In this walk of faith, you can be blind, Então, na sua jornada de fé, você pode estar cego, you can be battling, você pode estar lutando, or you can be bound. ou você pode estar preso. In this story, we see two of the three things. Nessa história, nós vemos duas dessas três coisas. See, Paul was blind. Nós vemos que Paulo está cego. Before Paul encountered Jesus, Mas antes de Paulo encontrar Jesus, he was dead in his sin. ele estava morto em seu pecado. Paul did not think that what he was doing was wrong. Paulo não pensava que aquilo que ele estava fazendo estava errado. Can I tell you that this is how most of the world is? Posso te dizer que é assim que a maioria do mundo se acha. Most of the world is blind. A maior parte do mundo está cega. They don't know that what they're doing is wrong. Eles não sabem que aquilo que eles estão fazendo está errado. I think you're in the middle of holiday here, Eu acho que nós estamos no meio de um feriado aqui, carnival. o carnaval. People are getting drunk. As pessoas estão ficando bêbadas. Women are in the streets dressed not good, As mulheres estão vestidas impropriamente nas ruas. but they're having fun, right? Mas eles estão se divertindo, né? They don't know that what they're doing is wrong. Eles não sabem que o que eles estão fazendo está errado. It's up to us to rise as a church and show them what they're doing. É nossa responsabilidade como igreja mostrar para eles o que eles estão fazendo. Because the reality is that most of the world is dead in their sin.
A realidade é que uma grande parte do mundo está morta em seu pecado, completely blind to what they're completamente doing. cegos àquilo que eles estão fazendo. The next part in the story, we see a man named Ananias. Na próxima parte dessa história, nós vemos um homem chamado Ananias. Now, Ananias is battling. Mas nós estamos vendo aqui que Ananias está em luta. So Ananias is the guy that went and prayed for Paul to recover his sight, right? Ananias é o cara que vai e ora por Paulo para que ele recupere a visão. So here's what I know about Ananias. E isso aqui é o que eu sei sobre Ananias. Ananias understood the redemption that he had in Christ. Ananias conseguia entender a redenção que ele tinha em Cristo. And Ananias let his testimony set Paul free from his blindness. E Ananias fez com que o testemunho dele se tornasse aquilo que tirasse a cegueira de Paulo. When we understand our redemption in Christ, Quando nós entendemos a nossa redenção em Cristo and we go into the fight, e nós vamos em direção à luta and we battle for Jesus, e nós lutamos por Jesus, those that are blind aqueles que estão cegos will be set free. vão ser libertos. My heart breaks for those people. O meu coração ele sente dor por causa dessas pessoas. I don't live here, Eu não vivo aqui. but I see them dancing in the street, living the life that they live, Aí eu vi eles dançando na rua, vivendo a vida que eles estão vivendo. and I know that I have something so much better. E eu sei que eu tenho algo tão melhor. But I don't have the influence here that you do. E entendam que eu não tenho a influência aqui que vocês têm. It's up to you guys to reach the city. É uma responsabilidade de vocês alcançarem a cidade. It's up to you to battle for those lost people. É algo que vocês podem fazer, lutar por essas pessoas. Don't judge them for what they're doing. Não julgue por aquilo que eles estão fazendo. They don't know better. Eles não entendem o que está acontecendo. It's up to us to show them. Isso está em nós mostrar para eles. Now, the next thing isn't talked about in this story, E a próxima coisa que é falada nessa história, but after reading it, I can confer that you can be bound. mas o que eu posso entender é que é possível que você possa estar amarrado. And I want you to understand that as most of the world is blind, E eu quero que você entendam que assim como o mundo pode estar cego, most Christians are bound. nós como cristãos também podemos estar amarrados. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? Maybe you're here and you understand the redemptive work of Jesus Christ in your life. Talvez você esteja aqui e você entenda o trabalho redentor de Cristo na sua vida. Maybe you understand that you have been forgiven, Talvez você entenda que você foi perdoado. but maybe you're not sharing that with other people that need it. Mas talvez você não esteja tão certo de que outras pessoas também estejam necessitadas disso. Most Christians are not doing something about their faith. A maior parte dos cristãos não estão fazendo alguma coisa com relação à sua fé. And if we don't stand up and do the work, E se a gente não se levantar e começar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, they will never be set free. os que estão cativos lá fora nunca serão libertados. Now, there's some hope, Mas existe esperança, because the only difference between bound and battling porque a única diferença entre você estar amarrado e você estar lutando is a decision. é uma decisão. You can make the choice right now Você pode fazer essa escolha agora mesmo, to go battle for your city, de ir, sair e lutar pela sua cidade, to go battle for the lost in your country. de lutar por aqueles que estão perdidos no seu You país. can make that decision right now. Você pode fazer uma decisão agora. You can leave your restraints in the past, Você pode deixar os seus erros do passado. and you can be free Você pode ser livre and bring people to freedom. e trazer pessoas para essa liberdade. Matthew 9:37 says, "Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few." Mateus 8:37 diz que a lavoura está pronta, mas aqueles que estão aptos para trabalhar, aqueles que estão trabalhando são poucos. Let me tell you that the harvest is plentiful. E eu quero dizer para você que a colheita está cheia, está pronta. There's plenty of lost people out there. Existem muitas pessoas aí fora, The laborers are you. mas os trabalhadores são vocês. Your city, from what I heard, has 20 million people in it. A cidade de vocês, por aquilo que eu vi, tem mais de 20 milhões de pessoas. So look around you right now. Então olha a sua volta agora. Do you see 20 million people in here? Você está vendo 20 milhões de pessoas aqui? Now, I understand that there's a lot of church services going on all throughout Brazil. Eu entendo que existem muitas igrejas que estão tendo cultos agora,
espalhadas pelo Brasil. but the number is still not even close. Mas o número não está chegando nem perto. There are millions and millions of people outside of these walls that need to hear about what Jesus has done for you. Existem milhões e milhões de pessoas que estão espalhadas por aí, esperando para ouvir aquilo que Jesus fez na sua vida. We have some work to do, right? Nós temos muito trabalho para fazer, certo? Again, you can make the decision right now De novo, você pode fazer essa decisão agora, to go to war for your city. de sair à guerra pela sua cidade. Amen? Amém? So if we're Christian and we're not doing the work, Então, se nós somos cristãos e não estamos fazendo esse trabalho, why are we bound? por que nós estamos presos? Maybe you don't feel valuable. Talvez você não sinta valor em si mesmo. Maybe you don't feel like you have a purpose. Talvez você não sinta que você tem um propósito. Maybe you don't feel particularly talented. Talvez você sinta que você não tem um talento em particular. Maybe you don't feel qualified. Talvez você não se sinta capacitado. But again, we were made qualified Mas, de novo, eu quero dizer, nós somos capacitados by the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. pela morte, pelo enterro e pelo ressuscitamento That de is Jesus it. Cristo. É isso. Jesus is it. Jesus é o You have objeto de all you atenção. need in Jesus Você tem tudo que você precisa em Jesus. to go out and save your city. De sair lá fora e salvar a sua cidade. So if you have Jesus, Então, se você tem Jesus, there's no room in your life to be bound. não existe espaço na sua vida para que você esteja preso. If we want to be battling men and women of God, Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus que lutam, we need to make the decision to proclaim what Jesus has done in our lives. nós precisamos tomar a decisão de proclamar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Because after Paul was set free from his blindness, Porque depois que Paulo foi liberto de sua cegueira, the next thing that I see a primeira coisa que eu vejo is that after we have an encounter with Jesus, que é que depois que nós temos um encontro com Jesus, we need to take action. nós precisamos tomar ações. Paul was set free from his blindness, Paulo foi liberto de sua cegueira. and the Bible says he immediately went out and proclaimed Jesus. A Bíblia diz que ele imediatamente saiu e começou a proclamar Paul a Jesus. immediately proclaimed the name of Jesus. Paulo imediatamente proclamava o nome de Jesus. Paul had just spent his entire life till that point persecuting Christians. Paulo passou a sua vida inteira até aquele ponto perseguindo cristãos. And now he's out proclaiming the gospel. E agora ele está lá fora proclamando o evangelho. And that's why grace is so amazing. E é por isso que a graça é tão incrível. It doesn't make sense. Não faz sentido. Because when you get freed from your blindness and reach people for Jesus, Porque quando você é liberto da sua cegueira e você é liberto para Jesus, people will look at you and they'll be like, wasn't that so-and-so? as pessoas vão começar a dizer, mas ele não era tão diferente. Wasn't that the town drunk? Esse daí não era o bêbado da cidade? Wasn't that the girl that slept with everybody? Isso daí não é aquela menina que saía com qualquer cara? Paul didn't let his past keep him from proclaiming Jesus. Paulo não deixou que o passado dele evitasse que ele proclamasse o nome de Jesus. Paul was no longer who he used to be. Paulo não é mais aquela pessoa que ele costumava ser. And after he encountered Jesus, he immediately rose to action. Então Paulo imediatamente começa a entrar em ação depois que ele encontra Jesus. Now, for all your haters, E agora todos os haters que estão aí falando, let me tell you that the change in your life proves the work of God. deixa eu te dizer que se alguém começa a te julgar, os trabalhos que Deus fez na sua vida provam que Deus pode mudar. When people know who you were Quando as pessoas sabem quem você costumava ser and see who you are now, e veem quem você é agora, they won't understand it. eles não vão entender. And then they'll need it. E eles vão sentir a necessidade They'll de need provar to isso. know what happened. Eles vão precisar saber o que aconteceu. And there's the opportunity. E essa é a oportunidade Tell them about what Jesus has done for you. de dizer aquilo que Jesus fez por você. Your testimony is your greatest tool to see the lost reached. O seu testemunho é sua maior ferramenta para conseguir ver os Do perdidos serem encontrados. Do not be ashamed of it. Não tenham vergonha do seu testemunho. Jesus changed my life. Jesus mudou minha vida. Has Jesus changed anybody's life? Assim Today. como Jesus pode mudar a vida de qualquer pessoa. We're going to read one more section of scripture. Nós vamos ler mais algumas partes da Escritura. Luke 29, Lucas 29, 39 through 43.
do 39 ao 43. Do you want to read it? One of the criminals who were hanged mocked him, Dos criminosos que foram crucificados com ele estava zombando, dizendo: saying, "Are you not the Christ? Você não é o Cristo, Save yourself and us." salve a si mesmo e a nós. But the other rebuked him, saying, Mas o outro reprovava, dizendo: "Do you not fear God, Você não tem temor de Deus, since you are under the same sentence of condemnation? porque você enxerga que você está sobre a mesma condenação. And we indeed are dying justly, E nós estamos morrendo justificadamente, for we are receiving the due reward of our deeds. porque nós estamos recebendo a recompensa dos nossos atos. But this man has done nothing wrong." Mas este homem aqui não fez nada de errado. And he said, "Jesus, E ele diz: Jesus, remember me when you come into your kingdom." lembre-se de mim quando você chegar no seu reino. And Jesus turned to him and said, E Jesus vira para esse homem e diz: "Truly I say to you today, verdadeiramente eu digo para você hoje, you will be with me in paradise." você vai estar comigo no paraíso. We have to see that even this criminal Você deve entender que até mesmo esse criminoso, who spent his entire life stealing, que passou a sua vida inteira roubando, doing wrong, fazendo coisas erradas, maybe murdering, talvez até matando, even to his very last breath, até o último suspiro que esse homem deveria ter, there was more for him. existia mais para ele. And now he has eternity in heaven with Christ. E agora ele tem a eternidade e o paraíso com Cristo. Jesus said, "Today you will be with me in paradise." Jesus dizia: hoje mesmo você estará comigo nos céus. So as long as there is breath in your lungs, Então, enquanto houver ainda um There- pouco de fôlego nos seus pulmões, there is more for you. existe mais para você. And as long as the world outside of these walls has breath in their lungs, Então, enquanto existir alguma vida fora dessas paredes aqui, God wants them to come into his kingdom too. Deus também quer que as pessoas lá fora vão para o seu reino também. Church, there are millions in your city who need you. Existem milhões de pessoas lá fora que precisam de você, igreja. Pastor can't do it all by himself. O pastor não pode fazer tudo por si mesmo. The worship team can't do it all by themselves. A equipe de louvor não pode fazer tudo sozinho. The interns can't do it all by O themselves. pessoal do Interns não pode fazer tudo sozinho. Because if it was only him, I, and them, Porque se só tivesse o pastor, ou o time de louvor, ou a gente aqui, millions would die without ever knowing the love of Jesus Christ. milhões de pessoas morreriam sem nunca escutar sobre o amor de Jesus Cristo. God needs you to join the fight for his people. Deus precisa de você para se juntar à luta para salvar o seu povo. There are criminals who still need to hear about Jesus. Existem muitos criminosos que ainda precisam escutar sobre Jesus. Don't let your past stop you from joining the fight today. Não deixe com que o passado evite que você entre na batalha hoje. God wants to use us despite our failure. Deus quer nos usar apesar das nossas falhas. That's amazing to me. Isso é incrível. That the perfect God Que Deus perfeito wants to use you queira usar você despite your failure. apesar das suas falhas. Wow. There's more for you today. Existe mais para vocês hoje. There's more for you today. Existe mais para vocês. There's more for you today. Existe mais para vocês. There is more for your city. Existe mais para sua There cidade. is more for your country. Existe mais para o seu país. Do you believe it today? Vocês creem nisso? So let's do something about it. Então vamos fazer algo sobre isso. I'm going to have your pastor come back up and close. Quero que o seu pastor venha e ele finalize agora. Thank you so much for having me speak with you today. Muito obrigado por deixar com que eu It compartilhasse was uma such palavra an com honor. você.